Evangelho descrito por Marcos, capítulo 2. Enquanto você abre sua Bíblia, muito feliz, ver a igreja cheia, as crianças, sempre alegra o nosso coração ver a presença dos irmãos e todos serem criados aos pés do Senhor Jesus. Só a gentileza que eu peço aos diáconos que diminua o fluxo do ar-condicionado aqui, que ele está folheando a minha Bíblia aqui desnecessariamente, tá bom? Evangelho descrito por Marcos, capítulo 2. Nós estamos pregando sequencialmente no livro de Marcos ao longo desse ano de 2018, que é um dos temas, ou o tema da igreja, é baseado no Evangelho de Marcos, onde Jesus apresenta-se como servo. Depois de uma introdução, então, nos capítulos 1 aí, e Jesus começa a confirmar o seu ministério com sinais, ok? No capítulo 2 ele continua, reverendo Ildemar pregou do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 12. Hoje nós iremos do versículo 13 até o versículo 22. Evangelho descrito por Marcos, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 22. Acompanhe a leitura, por gentileza. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas e fariseus, vendo-o comer em companhia de pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de remédio, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram algum deles e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não pode jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar ao Senhor. Deus de amor, é a tua palavra que foi lida, e nela que repousa toda a autoridade. É por ela que nós agradecemos, ó Pai. Deus de amor, fixa a nossa atenção. Não deixe que as nossas preocupações cotidianas, aparelhos eletrônicos ou outra coisa qualquer, nos faça perder a bênção que é ler as Sagradas Escrituras e ouvir a exposição delas. Deus, usa-me ao apresentar Jesus, o supremo servo. Faz de mim servo do mesmo, na proclamação da palavra, no comportamento e ao longo do meu ministério. Ó Deus, que a cada um aqui sentado nesta noite nesses bancos se tornem semelhantes a Jesus, o servo, que come com pecadores, que cura pecadores e que veio para resgatar pecadores. Essa é a minha oração, em o nome de Jesus. Amém. Se você olhar no capítulo 2, você vai poder identificar aí alguns grupos de pessoas muito interessantes. Eu fiz uma classificação pessoal aí, digamos, de 6 grupos distintos, se você considerar do versículo 1 até o versículo 22. Você tem o grupo daqueles que têm as enfermidades físicas, no caso paralítico, descrito aí. Você tem o grupo dos publicanos, que poderiam ser os ricos, porém desprezados, nós vamos explicar isso melhor. Nós temos os grupos, ou o grupo dos pecadores,
que os fariseus classificavam como aqueles que, quem não era fariseu ou quem não se comportava como fariseu, era pecador. Você tem o grupo dos escribas, ou os escribas dos fariseus, que era um subgrupo aí. Você tem o grupo dos discípulos de João e tem o grupo dos discípulos dos fariseus. Eu identifiquei esses 6 aí por uma questão didática. O que esses 6 grupos têm em comum? Porque nós corremos o risco, ao analisarmos o Evangelho, a reduzir o Evangelho às necessidades. Cristo cura. E essa mensagem vai alcançar muito bem os paralíticos e todos aqueles que estão com enfermidades ou deformidades. Mas agora não adianta eu falar Cristo cura para o rapazão da academia, atleta, no auge da sua juventude. Para que eu preciso de Jesus? Está entendendo o perigo que eu corro de reduzir o Evangelho às atenções de apenas um grupo? Né? O Evangelho ele é feito para saciar a fome dos necessitados. Jesus veio e deu atenção aos pobres, é verdade. Distribuímos cestas básicas e socorremos. Mas esse Evangelho serve para quem está num condomínio fechado com L ponto e troca de carro todo ano? Jesus veio para saciar a sua fome. Outros querem reduzir o Evangelho a mera teologia, enquanto ciência apenas, não a teologia para a vida, que é saudável, mas a teologia apenas enquanto ciência acadêmica, ciências da religião, talvez. Muito bom para aqueles que estão na universidade, mas apresentar esse Evangelho da teologia para aquele semi-analfabeto ou analfabeto. Redução do Evangelho. Agora, se eu olho para esses 6 grupos, e vejo a necessidade que todos eles têm, aí eu entendi o que é o Evangelho. Aí eu tenho noção do alcance do Evangelho. E o quê? Que o paralítico, que o publicano, que o pecador, que o escriba, que o discípulo de João, que o discípulo dos fariseus, que o preto, que o branco, que o alto, que o baixo, que o pastor, que o não pastor, precisam. Ou qual é o grande problema comum a todos esses grupos? Pecado. E Jesus deixou isso claro. Se você prestou atenção no sermão da semana passada, Jesus fala, olha, curar o paralítico é café pequeno. A grandeza do Evangelho está em dizer, estão perdoados os teus pecados. Porque um paralítico com pecados perdoados vai ser restaurado no céu. Agora, um andante sem os pecados perdoados não vai para o céu. Jesus apresenta-se como aquele que veio para solucionar o grande problema de todos os grupos, de todas as classes sociais, quer você queira separar por renda, quer você queira separar por intelectualidade, quer você queira separar por religião, quer você queira separar por idade, qualquer classificação sociodemográfica que você fizer, ele vai estar mergulhado em pecado e necessitado de Jesus. Vamos dar uma olhadinha nesses grupos, ou como esses grupos reagem em relação a Jesus? O meu sermão hoje não tem nenhuma divisão didática, como eu costumo fazer. Mas eu quero que você observe os grupos, as pessoas, como elas se comportam em relação a Jesus. O que esses grupos têm a nos ensinar? Vamos olhar para o primeiro grupo aí, que é o publicano, coletor de impostos, a vocação de Levi. Versículos 13 e 14, o que ele tem a nos ensinar? De novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro. E ele os ensinava. Aqui eu quero abrir um parêntese interessante. O principal alimento, a principal instrumento, aquilo que Jesus oferecia de mais precioso às pessoas, era o ensino. Não apenas aqui. Você lembra do Sermão do Monte?
Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, subiu ao monte, compadeceu-se delas não, né? Subiu ao monte, junto com os seus discípulos, e eles se assentaram ao redor dele, e passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, felizes, vida plena são aqueles. E aí você tem um grupo aqui então, que é o grupo de Levi, que vai ter seu nome posteriormente mudado para Mateus. Quem é esse indivíduo? Que é classificado aqui como sentado na coletoria, mas se você olhar o paralelo dos textos que tem lá em Mateus capítulo 9 e Lucas capítulo 5, também chamado de publicano. Que raça era essa, ou que espécie era essa? Nós estamos falando de um contexto de dominação romana sobre o império, sobre os judeus. Então os romanos, eles tinham uma prática de cobrança de impostos interessantes. Em alguns lugares, eles faziam uma terceirização. Eles davam ao indivíduo o direito de recolher impostos, e, em nome do Império Romano, e este indivíduo poderia ficar com parte desses impostos para si. Cafarnaum era uma região que era um entreposto comercial, uma rota comercial. Então a função de Mateus ou Levi era algo como os fiscais da Receita Estadual na fronteira, checando as notas fiscais, recolhendo ICMS e liberando as pessoas. O judeu detestava o publicano, porque o publicano era um judeu que se vendeu ao Império Romano, cobrando impostos do seu povo para poder angariar mais renda. E não raras vezes eles eram fraudulentos. Não muito diferente de hoje, de muitos fiscais que tem, não todos, mas de muitos que usam sua condição de fiscal para extorquir as pessoas. Esse era Levi, Mateus / Levi. Publicano odiado pelos seus pares, porque era um coletor de impostos que extorquia aqueles do seu próprio reino. E Jesus chama um desses. Já tinha chamado 4 anteriormente, se você olhar aí no capítulo 1, versículo 16, não é verdade? Primeiro ele chama os irmãos Simão e André, depois ele chama Tiago e João. Então Jesus está indo para a 5ª chamada agora, ou para o 5º elemento dos seus 12 aí, se você olhar na sequência. E a resposta de Mateus é simplesmente: ele se levantou e o seguiu, respondeu com atitudes. Vamos olhar primeiramente para Mateus agora. Primeiramente, para seguir Jesus, é preciso fazer renúncia. Mateus estava abrindo mão de um alto posto no funcionalismo estatal, com sua seguridade e estabilidade, para seguir alguém que não tinha onde reclinar a cabeça. E o caso dele era mais radical do que os anteriores, porque pescador, desistindo de Jesus, poderia voltar a pescar. Publicano, desistindo de Jesus, não teria o seu cargo de volta. Mateus abraça um caminho sem volta. Renuncia a estabilidade, dinheiro, segurança para seguir a Jesus. Aqueles que seguem a Jesus têm que estar prontos para fazer isso. Mas agora vamos para a segunda cena. Mateus então aceita o chamado, segue a Jesus, levanta-se prontamente, renuncia àquilo que ele tinha e agora chama Jesus, ou Jesus vai à casa dele a partir do versículo 15. Temos uma segunda cena. E essa segunda cena aqui, entenda, uma mesa sem cadeiras, ok? São mesas baixas, em que as pessoas se reclinavam com os pés para trás. Muito provavelmente eles apoiavam os joelhos em almofadas. E aí o grupo aumenta. Não é só um publicano com quem Jesus está comendo. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam com ele juntamente os seus discípulos, ok? Discípulos de Jesus. Muitos publicanos e pecadores. Aqui é interessante esse rótulo de pecador. Não entenda aqui o pecador como aquele que tem pecado notório. Mas o pecador aqui era um estigma criado pelos fariseus para quem não seguia a lei religiosa como eles. A lógica do fariseu é o seguinte: não é fariseu,
é pecador. Não jejua como eu, não guarda a lei como eu, é pecador. Isso é interessante. E agora eu quero chamar a sua atenção para o grupo dos fariseus que consideravam os publicanos e pecadores nessa vala comum. Não se engane, porque muitos de nós nos comportamos de forma semelhante. Nós gostamos de criar estigmas, nós gostamos de criar rótulos, nós gostamos de criar barreiras. Porque quando eu crio barreiras, eu faço duas coisas. Eu exalto a mim e barro ou impeço o relacionamento. Esse come com pecadores. O que fica subentendido? Eu não sou pecador. É uma síndrome de Kiko, não se mistura com essa gentalha, né? E nós gostamos disso. E você está rindo? Eu não sou douradento, eu já comentei isso com os jovens, estou aqui para o meu 5º ano. Mas quantas e quantas vezes você falou, não vá lá, porque o fulano mora da Marcelino para baixo. Não compro casa lá, não vou lá. Quantos de nós, reformados, não converso com o fulano, não, é pentecostal. Deus me livre do pentecostal. E nós vamos criando, você pode criar dezenas, eu estou citando 2 aqui. Mas você não há. Tem muito de fariseu no nosso coração. Tem muito de fariseu na nossa língua. Tem muito de fariseu nas cadeiras que nós nos assentamos ou escolhemos para nos assentar. E aí é esse indivíduo, e é essa categoria que cria os rótulos e pergunta, olha que interessante aqui, eles perguntam aos discípulos de Jesus. Olha o versículo 16. Os escribas dos fariseus, aqui é tipo uma subdivisão dos fariseus, né? Os fariseus, digamos que é um estilo de vida, escriba é uma função. Então havia fariseus que exerciam a função de escriba, ou às vezes havia indivíduos que eram apenas escribas e não eram fariseus. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia de publicanos e pecadores, ou pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos, porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores. E nós, como discípulos de Cristo, também somos questionados a respeito de Jesus. É engraçado como as pessoas, querendo atacar a Cristo, acabam querendo ou acabam atacando os seguidores de Jesus com as suas perguntas capciosas. Temos aqui então aquele que prontamente se assenta com Jesus ou aceita o chamado de Jesus, levanta-se, renuncia e segue. Temos aqui aqueles que se acham santos demais e gostam de taxar as pessoas com rótulos, porque assim exaltam a sua santidade e criam barreiras em relação àqueles que estão ao seu redor. E temos aqui os publicanos e pecadores com quem Jesus come. Resposta de Jesus, versículo 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. É como se Jesus dissesse aos fariseus: você não é tão são quanto você pensa que é. Você não é tão sem pecado como ou quanto você pensa que é. E Jesus mostra-se que veio para curar o maior mal que todas as pessoas têm, que é o pecado. Pecado. É interessante nós olharmos isso daqui. 2 coisas são interessantes para a solução dos problemas dos indivíduos. Primeiro, nós só saímos dessa condição do pecado, seja você empresário, criança, adulto, jovem, velho, morador de qualquer lugar, se Jesus te chamar ou te resgatar. Eu não vim chamar. É Cristo quem chama para a necessidade ou para a mudança da nossa condição. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós,
e vos designei para que vades e deis fruto. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Embora todos nós estejamos afundados em nosso problema, nós não temos capacidade de sairmos dele se Cristo não nos chama. E todos têm a necessidade. O que é engraçado é que aqueles que aos nossos olhos parece que não entram, são o que Jesus chama. E aqueles que aos nossos olhos parece que são muito merecedores de entrar, são o que Jesus não chama. Estamos caminhando para mais alguns grupos aqui então. Nós já vimos os fariseus, os publicanos e pecadores. Agora nós vamos ver uma outra turminha aí, a partir do versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Aqui cabe uma explicação interessante. Textualmente, parece que fica difícil identificar se quem faz a pergunta a Jesus são os discípulos de João ou os discípulos dos fariseus. Mas quando você olha os textos correlatos, e a maioria dos comentaristas aponta que são os discípulos de João que fazem a pergunta a Jesus a respeito do jejum. E aqui tem algo muito interessante. A lei do Antigo Testamento exigia obrigatoriamente o jejum apenas uma vez por ano. Ele tinha que fazê-lo no dia da expiação. Qualquer jejum além disso não era obrigatório. Os judeus estenderam a prática do jejum. Se você olha ao longo do Antigo Testamento, você vai ver Daniel fazendo, você vai ver Neemias convocando o jejum na restauração, e tudo isso aí vai. E Deus não rejeitava esse jejum, embora ele não fosse obrigatório. E os discípulos de João caminhavam nesse sentido na prática do jejum, e os fariseus também tinham tabelado o jejum como uma prática corriqueira e necessária. O problema não é o jejum em si. O problema é o significado que o jejum tomou. E agora o jejum tornou-se em dois aspectos. Primeiro, em exibicionismo religioso. E você vai ver Jesus criticando os fariseus para não sermos que nem ele, que jejuam 2 vezes, ficam com semblante desfalecido para dizerem que estão jejuando e se vangloriando diante dos demais. E aí o jejum tinha se tornado para esse grupo, então, uma forma de exibicionismo ante os demais. E os discípulos de João também tinham caído nessa. Tinham caído nessa turma de querer se achar mais espiritual que os outros. E o que é interessante é que o próprio João não tinha esse sentimento. Quando os discípulos foram lá falar com João: olha, aquele a quem o Senhor anunciou está fazendo muitos sinais e não cumpre com as regras. João vai dar todo um discurso, mas vai terminar assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Aqui você tem uma turma interessante dos discípulos de João, abraçando causas que nem o próprio João tinha abraçado. João estava bem claro: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele jejua ou não, ou se aqueles que o seguem jejuam ou não, é ele que está certo e eu não. E aí, quando a gente olha para o grupinho dos discípulos de João, nós caminhamos para uma patotinha que gosta de ir além daquilo que as Sagradas Escrituras exigem. Daqueles que transformam as suas preferências pessoais em regra para os outros. Jesus não condena o jejum, repito. Você vai ver a prática dele na igreja do Novo Testamento. Por exemplo, em Atos, quando eles enviam a Paulo e Barnabé, a igreja, depois de muito jejum e oração, os enviou. Esse é o termo usado, no livro de Atos para isso. Mas a questão é quando nós temos a tendência de transformar aquilo que é periférico no cristianismo em algo central. Transformar as nossas preferências pessoais em regras para as outras pessoas. E isso é perigoso,
Eu sempre insisto com as pessoas, existe um núcleo central do cristianismo. Certas coisas não dá para negociar. A suficiência de Cristo para a salvação e exclusividade dele, não há outro meio, isso é inegociável. A salvação pela graça, isso é inegociável. A necessidade de nós frequentarmos uma igreja, e entenda a igreja não como instituição, mas como comunidade de cristãos, inegociável. Ministração dos sacramentos, inegociável, se preciso ou a oportunidade tiver de fazê-lo. Isso a gente não discute. Mas eu não posso fazer das minhas preferências pessoais regras para os outros, eu sempre insisto isso. Peguemos um exemplo, por exemplo, da nossa igreja enquanto presbiteriana, com o hall de membros. É algo bom, é organização, a gente sabe com quem que a gente pode contar, com quem não pode, nós sabemos aqueles que podem votar e que não podem. Mas hall de membros não é livro da vida. Eu não posso condenar as pessoas à perdição simplesmente porque não são membros da igreja. Desejo muito, convido e chamo, mas não são questões centrais. E eu insisto nisso. Eu, como pastor, tenho que tomar cuidado para não fazer das minhas preferências pessoais regras para as outras pessoas. Se vocês notarem, por exemplo, uma questão simples, eu não gosto de palmas. Eu acho que não ajuda a música e atrapalha quem está cantando. Mas isso é periférico. Eu não tenho a teologia da palma. E aqueles que batem, fiquem à vontade. À vontade. Eu jamais vou proibir, o pastor Anderson proíbe na sua igreja a execução de, mas nunca! A igreja não é o terreiro da minha casa, que nem terreiro tem, diga-se de passagem. Mas não é. E às vezes nós gostamos disso. De transformar as nossas preferências pessoais, que são periféricas, em regras para as outras pessoas, como os discípulos de João fizeram com a prática do jejum, que a deturparam. Em suma, meus irmãos, o que o jejum significa? Grave uma palavra se você quiser associar ao jejum. Jejum é sinônimo de dependência. Jejum não é instrumento de troca com Deus. Eu jejuo e Deus responde. Esqueça isso. Jejum é o ato externo de notar, é como que eu deixo de comer, de beber, para dizer, eu tenho dependência apenas de Cristo, que é o meu alimento espiritual. É quando eu reconheço a falta de capacidade das minhas forças resolverem os meus problemas. É quando a situação não está mais ao meu alcance e eu falo, Senhor, eu só dependo de Ti. Jejum é sinônimo de dependência de Cristo. E aí eles perderam a noção, porque Jesus dá uma resposta brilhante, uma brilhante. Podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Ora, jejum é dependência de Cristo. Cristo fala, eu estou presente. Para que você está jejuando? Eu estou aqui. Para que você está com essa hipocrisia religiosa? Para que você está com esse semblante caído? E aqui nós temos uma outra lição, que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus perderam, e os publicanos e pecadores entenderam. A presença de Jesus é motivo de festa e de alegria. Olha a figura que Jesus usa, o noivo da igreja. Figura essa que é usada desde o Antigo Testamento e permanece no Novo Testamento. A igreja é a noiva de Cristo. Para que vocês estão de semblante caído, como vocês deveriam estar sorrindo, comendo? Para que vocês estão passando fome se o pão da vida está do lado de vocês? Quantos e quantos cristãos, ou aqueles que se acham cristãos, perdem a alegria de viver porque não sabem ou não percebem que Jesus está simplesmente ao lado e está nos chamando ao banquete. Ao banquete. É como se Jesus estivesse dizendo, tira essa cara de velório e vem celebrar comigo que eu estou ao seu lado. Verdadeiros cristãos entendem que a presença de Jesus traz júbilo no meio do povo de Deus. Gritamos aleluia, não por tradição, por ser reformado, não.
Nós gritamos aleluia em resposta ou em alegria à presença de Cristo em nosso meio. E não transformamos a vida cristã num velório, num ofício fúnebre espiritual. É isso que Jesus está dizendo. Mas os olhos para as coisas periféricas, às vezes nos impedem de enxergar aquilo que é essencial, que é a presença de Cristo. Que é a presença de Cristo. Vamos caminhando mais um pouco então, e aí nós fechamos os grupos e vamos agora aos versículos 20, 21 e 22 com as palavras de Jesus. O que é a presença de Jesus? O que é a presença do noivo? O que esse banquete que ele convida a igreja representa para o povo de Deus? Primeiramente, um alerta. Dias virão, contudo, em que será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Jesus está falando, olha, haverá momentos em que você vai precisar de jejuar. E ele está se referindo aqui à sua morte, ressurreição e ascensão. Porque aqueles que não tinham a compreensão, lembre-se que nós estamos aí no início do ministério de Jesus. Jesus já estava prevendo que com a morte dele, os discípulos ficariam igual os discípulos no caminho de Emaús, voltando para casa, desalentados, tristes. E aí você vai ter que jejuar, não porque Cristo abandonou, porque eis que estou convosco todos os dias. Cristo jamais deixa a sua igreja, ok? Mas porque existiria ou existirá uma ausência física e não espiritual. E haverá momentos na vida cristã em que nós precisaremos jejuar. Haverá momentos em que nós teremos a sensação de Deus meu, por que me desamparaste? Teremos. E aí o jejum fala. E aí o jejum vai responder, Deus, eu não consigo resolver pelas minhas forças, mas na dependência do Senhor, eu conclamo esse jejum pela tua mão, tomar providência na minha vida. E aí Jesus então vai apresentar duas figuras aí, ou três comparações interessantes. Primeiro, o remendo de pano novo em veste velha, e depois o vinho novo em odres velhos. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus está respondendo a essa picuinha do jejum aos judaizantes, apontando a grandeza da era messiânica, a grandeza da presença de Jesus acima da religiosidade externa e a amplitude do reino dele. As duas figuras são interessantes aqui. A figura do tecido novo em veste velha é porque o tecido novo é mais resistente que o velho. Portanto, se você põe o novo num tecido velho, quando você lavá-lo, ou quando você for manuseá-lo, o velho vai se romper. A figura dos odres aqui é interessante. Esses vasilhames de vinho que continham vinho eram feitos de couro. Então, aqueles que eram feitos, os odres novos, com couro novo, eles eram elásticos. Então você jogava o vinho fermentava e os odres comportavam essa fermentação do vinho porque eles tinham elasticidade. Se os odres fossem velhos, eles eram quebradiços e a fermentação do vinho iria estourar os odres. Então essa é a figura que Jesus tem em mente. E Jesus é o vinho, e Jesus é o tecido novo. Jesus não está desprezando os odres, mas ele está falando, olha, eu sou maior do que esse tecido de religiosidade externa que você está querendo. Eu sou maior do que esse odre antigo, quebradiço, que você está querendo me encaixar. Eu não estou falando que o jejum tem que ser desprezado, mas eu estou falando que a minha presença entre vocês torna desnecessário o jejum agora, porque eu estou. Porque eu estou. A grandeza de Jesus, a superioridade de Jesus diante de elementos religiosos externos. É isso que Jesus está falando assim. Quanta gente querendo colocar Jesus dentro de um quadradinho religioso. Quantos religiosos tratando Jesus como se fosse uma bactéria a ser analisada no microscópio, com coisas periféricas, tolas, não centrais. Tanta gente jejuando desnecessariamente
e o banquete servido lá, para o indivíduo se fartar. Mas não posso. Quanta gente afastada do reino e presa a uma religiosidade aparente que não teve encontro com Jesus ainda. Que em nome de Jesus, aquele que chama todo e qualquer tipo de gente, você que está sentado nesses bancos, tome muito cuidado. Pastor, como é que fica a minha segunda-feira? Eu gostaria apenas que você refletisse. Primeiramente, você talvez esteja sentado aí e alguém tenha pregado um rótulo na sua testa. Eu bebo e eu fumo, Jesus não serve para mim. Eu sou um depravado sexual, Jesus não serve para mim. Eu roubo financeiramente, Jesus não serve para mim. Eu sou adúltero, Jesus não serve para mim. Serve sim. E clame para que Ele te chame, para que Ele transforme a sua vida, assim como os pecadores aqui. Não deixam que os rótulos que as pessoas pregam em você, o impeçam de ter um encontro com o vinho, com a água da vida, com o tecido mais novo e sublime. Eu quero que você pense também se você não está encaixado nos fariseus ou nos discípulos de João, perdido dentro da igreja, perdido dentro da religião, querendo reduzir o evangelho a coisas periféricas e ainda não teve um encontro com Cristo real, capaz de mudar a sua vida. Eu quero me dirigir a você que talvez está relutante em fazer renúncias para seguir a Cristo. Faça como Mateus Levi. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Aquilo que você acha que perde no curto prazo, a longo prazo você ganha uma fortuna espiritual infinitamente maior. Cuidado você com a sua intelectualidade, você jovem universitário, que acha que porque aprendeu alguns conceitos filosóficos ou porque estudou umas fórmulas mais complexas, não precisa de Jesus. Cuidado você adolescente, com hormônios à flor da pele, no auge da sua força e empolgação, achando que não precisa de Jesus. Cuidado você rico, que dorme tranquilamente com sua aposentadoria ou seus ganhos, que qualquer coisa que aconteça ao país, o seu futuro, entre aspas, está garantido. Cuidado. O buraco na alma que todos têm é o mesmo. A doença que todos têm é a mesma, pecado. Mas graças a Deus que em Cristo todos os nossos pecados foram perdoados e Ele veio para resgatar esta raça mesmo, aqueles que são ruins aos nossos olhos, mas que são transformados aos olhos de Jesus. Amém.